Gente, vamos contar essa história fofa, mas que tem um fundo muito triste, né? Os novos donos dos cães do Jeff, o ator que morreu recentemente de uma forma bárbara, que tinha muito amor pelos seus cães, foram adotados, né? E os cães do Jeff fizeram homenagens para ele. Assim, história triste, pesadíssima. E esse fundo dessa história tem muito a participação e o protagonismo dos cães, né? Graças aos cães, o Jeff foi encontrado, graças aos cães tiveram certezas que ele tinha acontecido alguma coisa grave. Aqui é uma das fotos, aqui, olha que lindo, homenageando. Você viverá para sempre em nós. Eu tenho certeza que os cães estão sofrendo bastante. A gente sabe da ligação que os cães têm com seus donos. Aqui é o perfil do dog do Jeff. Papai, descanse em paz. Estou bem agora. Tenho um irmão novo para cuidar de mim. Então esses aqui são os cães do Jeff que foram adotados. Estão prestando homenagem pro seu dono. Confere lá o perfil no Instagram. E assim, vamos contar essa história aqui. A gente veio contar essa história para mostrar esse lado mais humano, né? Dos cães, que era a vida do Jeff. Que agora foram adotados, né? Os novos donos não deixaram de entender que esses cães tinham uma ligação muito forte com o seu dono, né? E prestaram homenagem, né? Fizeram questão que seus cães prestassem homenagem para o seu antigo dono, que sempre deixou claro o seu amor por eles. Aqui é uma foto de todos os cães que o Jeff tinha. Todos tinham nomes de cantores de MPB, né? Infelizmente, dois morreram nessa tragédia, né? Eu acredito que um que morreu foi o Caetano Veloso. Eu acho que é esse daqui que vocês estão vendo agora na foto. Tava muito desnutrido, com muita fome, ficou muitos dias nas ruas. E esses animais tinham uma vida de conforto, de amor, eram tratados com muito amor, né? E quando foram para a rua, ficaram totalmente desorientados, né? E dois deles não sobreviveram, né? Os cinco que sobraram foram adotados. A gente torce para ter a mesma sorte, o mesmo amor que o Jeff dava para seus animais, para seus companheiros, esses novos donos vão dar para eles, né? E todo mundo conhece a história tá na mídia, tá na boca do povo, né? Aqui o Jeff com eles, né? Ele gostava demais, ele amava demais os seus animais, né? Demais, assim, ele tinha muito amor. Mas assim, João, por que eles foram fundamentais? Assim, porque começou a se desconfiar que tinha acontecido alguma coisa com o Jeff, começou -se a entender, mas ainda não tinha uma certeza. Sabe aquela certeza? Ainda não tinha, né? Se tinha muita especulação. Mas aí o que aconteceu? Quando foram encontrados os animais do Jeff, teve essa certeza, porque assim, todo mundo que era próximo do Jeff sabia que ele tinha amor demais por esses cães. Em nenhuma hipótese ele ia deixar esses animais nas ruas. E quando começou a assim, ver os animais dele, se encontrar os animais dele nas ruas, se teve uma certeza. Algo aconteceu com o dono desses animais. E foi através dos chips, tá, gente? A chipagem, né? A famosa chipagem. O que é que tem nessa chipagem? Tem informações importantes do dono desse animal. Então, assim, tem um endereço, tem um telefone. Então, por isso que todo mundo luta por chipagem, né? Porque quando geralmente a chipagem é boa para quando o animal se perde, encontrar o dono, mas também por quando o animal é abandonado, né? É uma forma de encontrar o dono e punir, né? Não é o caso aqui, olha aqui, que lindos, né? Quando começaram a ver esses animais, que essa raça é uma raça muito que chama muita atenção, uma raça muito cara, né? E quando começaram a ver esses animais nas ruas, começou a falar, meu, não tem como esses animais terem sido abandonados. Chamaram muita atenção de todo mundo que via, né? Infelizmente, as pessoas estão acostumadas com vira-latas e não tem que se acostumar. Nenhum animal tem que viver nas ruas. E no Brasil, a gente tem uma realidade muito triste. Muitos animais, nesse exato momento, estão na rua, nesse frio. E a gente tem que lutar para mudar essa realidade. Aqui mais uma homenagem, né, dos cães do Jeff. Papai, descansa em paz, estou bem agora. Tenho um irmãozinho novo para cuidar de mim. E o que aconteceu? Pelo número da chipagem, se correu atrás, né, do Jeff e aí conseguiu chegar na família dele. Quando a família dele soube que os animais estavam nas ruas, que os animais estavam. Meu, a maioria dos animais estavam numa situação muito grave. Fome, sujo. Aí a família teve certeza, não, algo grave aconteceu. Não existe a menor possibilidade do Jeff abandonar esses animais. Ele só faria isso se tivesse acontecido algo com ele. Tipo, ele ficou doente, muito doente, a ponto de não conseguir pedir ajuda e os animais fugiram de casa porque não sabiam o que fazer. Ou o que aconteceu, infelizmente, aconteceu alguma tragédia com o Jeff e os animais
fugiram. Infelizmente foi isso que aconteceu, né? Essa história toda é muito triste, né? A gente vive num mundo onde esse tipo de história, infelizmente, acontece, né? E toda vez que essa história foi contada, toda vez que você ouviu falar dessa história, você ouviu falar muito dos cachorros do Jeff, né? Porque eles foram fundamentais para tudo isso, né? E eu tenho certeza que os animais passaram todo esse período, além de sofrerem nas ruas, com muita saudade do seu dono. Tenho certeza que eles têm saudade ainda, porque o Jeff era uma pessoa que tudo indica que cuidava muito bem dos seus animais, que os animais eram os filhos que ele tinha ali, né? Que a gente quer viver ainda num mundo onde as pessoas respeitem o animal nesse nível, trate com respeito, não abandone, não maltrate. E isso é o que mais tem no Brasil, né? Infelizmente a gente ainda tem muitos donos que têm animais que maltratam, né? E mudar essa realidade não é fácil, não é fácil mesmo. Mas a história do Jeff, ela é triste pra caramba por um lado, né? Pela dor, pela perda da família, da mãe, por como tudo aconteceu, pela própria história que os cachorros tiveram que passar, ficar semanas nas ruas, passando fome e necessidade, né? E pela própria dor que os animais devem estar sentindo, porque eles sentem, né? Eles devem estar com uma falta terrível do seu dono, sem saber muito o que está acontecendo, sem poder se expressar. Mas a gente torce agora para essas pessoas que adotaram esses animais derem o mesmo amor que o Jeff deu, cuide da mesma forma que o Jeff cuidou, e que as pessoas vejam na história do Jeff como se deve tratar os animais, como se deve respeitar os animais, que animais não são seres descartáveis, que animais não tem que ficar apanhando em corrente, que animais têm direitos, que tem, e assim, e tudo que os animais querem e devem ter é amor, serem amados, né? Então a gente viu contar essa história aqui, é uma homenagem aos Jeff e aos cães do Jeff, né? Que a gente torce agora para ter uma vida feliz daqui para frente.